Ricardo. Olá, bem-vindo ao Diário de Border. Tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Eu estou bem também, graças a Deus. Para quem conhece, nosso famoso olá. E para você que é novo no canal, aproveita para dar aquela moral para mim. Se inscreve no canal, aproveita e ativa o sino de notificação para você ser lembrado toda vez que tiver um vídeo novo. Esse é o nosso terceiro vídeo. E para os desavisados, o meu nome é Roberta, eu tenho 39 anos e sou do Rio de Janeiro. Sempre repito que o meu lema é levar a informação da saúde mental com um linguajar um pouco mais popular, para que eu e você juntos desmistificando o tão famoso mundo da saúde mental. O nosso bate-papo dessa semana será o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o tão famoso TDAH. Ele é um distúrbio de desenvolvimento neurológico com componente genético que atinge entre 3 e 5% das crianças do mundo e se perpetua na vida adulta em metade dos casos. Por apresentar sintomas que são subjetivos, como desatenção, impulsividade, é comum que o TDAH gere questão aos envolvidos. Os sintomas mais conhecidos em crianças e adolescentes é a agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente, mexe mãos e pés, mexe em vários objetos, não conseguem ficar quietos, por exemplo, sentados em uma cadeira, falam muito, têm dificuldade de permanecer atentos em atividades longas, repetidas ou que lhes sejam interessantes. São facilmente distraídas por estímulos de ambiente ou se distraem com seus próprios pensamentos. O esquecimento é uma das principais queixas dos pais. Por quê? Porque a criança começa a esquecer o material escolar, os recados, o que eles estudam para a prova. A impulsividade é também um sintoma muito comum e apresenta-se em situações como não conseguem esperar a sua vez, não leem a pergunta até o final para responder, interrompem os outros, agem sem pensar, apresentam com frequência dificuldade em se organizar e planejar o que precisam fazer. O seu desempenho escolar parece inferior ao esperado para sua capacidade intelectual, embora seja comum que os problemas escolares estejam mais ligados ao comportamento do que ao rendimento. Meninas têm menos sintomas de hiperatividade e impulsividade, mas são igualmente desatentas. Agora, o sintoma em adultos do TDAH. Acredita-se que em torno de 60% das crianças e adolescentes com TDAH entrarão na vida adulta com algum dos sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade, porém em menor número. Os adultos costumam ter dificuldade em organizar, planejar atividades do dia a dia, principalmente determinar o que é mais importante ou o que fazer primeiro, dentro de várias outras coisas que tiver para ser feito, estressam-se muito ao assumir diversos compromissos e não sabe por qual compromisso começar. Com medo de não conseguir dar conta de tudo, acabam deixando trabalhos incompletos ou interrompem que estão fazendo e começam outras atividades, esquecendo-se de voltar ao que começaram anteriormente. Sentem grande dificuldade para realizar suas tarefas sozinhos e precisam ser lembrados muito pelos outros. E isso pode causar muitos problemas no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos com outras pessoas. Existem 3 tipos de TDAH. O tipo hiperativo impulsivo, sentem necessidade de se movimentar constantemente, costumam ser inquietas e têm dificuldade em permanecer sentadas.
nas interações com os outros, costumam falar muito, interromper a fala das outras pessoas e completam as frases dela também antes que terminem de completar o seu raciocínio. O diagnóstico desse tipo de TDAH é feito quando a pessoa apresenta ao menos 6 dos seguintes itens, dos seguintes sintomas que eu vou falar para vocês. 1. Inquietação. 2. Dificuldade em permanecer sentado na sala de aula, no trabalho ou em outras situações onde deveria permanecer sentado. 3. Corre ou se movimenta com agitação em situações inadequadas. 4. Incapacidade de brincar ou se envolver em atividades de lazer em silêncio. 5. Incapacidade de permanecer parado, como por exemplo em restaurantes, em reuniões por um longo período sem se sentir desconfortável. 6. A fala excessiva. 7. Deixar escapar uma resposta antes que a pergunta seja completada ou completa a frase das pessoas. 8. Dificuldade em esperar a sua vez, ou numa fila, ou até numa conversa. E a 9. Interrompe ou se intromete em conversas, jogos ou atividades. Usa as coisas de outra pessoa sem pedir ou não tendo permissão. Existe também o TDAH tipo desatento. Cometem erros por descuido, pois têm dificuldade em manter a atenção, em seguir instruções detalhadas e organizar tarefas e atividades. Também pode ter uma memória de trabalho fraca. Se distraem facilmente com estímulos externos e perdem coisas constantemente. O diagnóstico desse tipo de TDAH apresenta pelo menos 6 dos seguintes sintomas que eu vou falar para você. Nesse caso, o primeiro é não dar atenção aos detalhes ou cometem erro por descuido nas tarefas escolares, no trabalho e durante outras atividades. Segundo, dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, que seriam dificuldade de permanecer focado em palestras, exemplos, conversas ou leituras. Terceiro, não parece ouvir quando falam com ele diretamente. A mente parece que está em outro lugar, mesmo na ausência de qualquer distração. Quarto, tem dificuldades de seguir as instruções e não termina as tarefas escolares ou de trabalho. Inicia a tarefa, mas rapidamente perde o foco e são desviados facilmente. Quinto, dificuldade em organizar tarefas e atividades. Dificuldade para gerenciar tarefas sequenciais, manter materiais e pertences em ordem. Organizar o trabalho, tem problema em gerenciar o tempo e a cumprir prazo. Sexto, evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exigem esforço mental, como trabalhos escolares ou de casa, a preparação de relatórios, preenchimento de formulário, revisão de papéis, essas coisas. Sétimo, perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Material escolar, lápis, livro, ferramenta, chave, óculos, celular, entre outras coisas. Oitavo, se distrai facilmente por estímulos externos e internos, pensamento e sensações. E o nono, que esquece de fazer atividades diárias, tarefas como dar recado, retornar ligações, pagar conta e manter compromisso. O terceiro tipo de TDAH é o misto e combinado. Eles demonstram 6 ou mais sintomas de desatenção e 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico desse tipo é feito quando a pessoa atende a diretrizes para o transtorno de TDAH desatento, TDAH hiperativo ou impulsivo, ou seja, ele deve apresentar 6 ou mais 9 sintomas que eu citei antes. O tratamento do TDAH.
ele deve envolver uma abordagem multidisciplinar, associando o uso de medicamentos e intervenções psicoeducativas e psicoterapêuticas. Nesse sentido, entende-se uma avaliação detalhada do paciente, da sua família, do ambiente e a aplicação do tratamento adequado. Ele pode proporcionar ao paciente um desenvolvimento positivo, muito mais do que apenas o controle de seus sintomas. Os medicamentos de primeira escolha para o tratamento são os psicofarmacológicos, quase que não sai, o mais utilizado, capaz de reduzir a hiperatividade e a desatenção e com isso proporciona um melhor funcionamento social. Apesar do desconforto que esses medicamentos apresentam nas pessoas, cerca de 70% dos pacientes tratados com esses psicofarmacoterápicos apresentam melhoras comportamentais significativas, reduzindo os prejuízos diários que o transtorno de TDAH causa ao longo da vida da pessoa. Já a intervenção psicoterapêutica atua nas relações do paciente com o contexto no qual ele está inserido. Nesse sentido, a terapia cognitivo-comportamental, além de identificar as crenças centrais do paciente relacionadas aos sentimentos de fracassos recorrentes ocasionados pelo transtorno, também pode contribuir para o desenvolvimento do autocontrole, da recuperação da autoestima, da regulação da atenção e da resolução de problemas, proporcionando mudanças efetivas, de modo que tenha o quê? A favorecer não só a qualidade de vida dos pacientes, mas sim de todas as pessoas que cercam. Sei que é muita informação, muita palavra atrás de palavra. Eu tentei de uma forma mais simples possível e eu espero que vocês tenham entendido, nem que vocês tenham que ver o vídeo mais de uma vez. E geralmente quando eu vou fazer os vídeos específicos sobre um transtorno ou distúrbios, eu leio inúmeros textos e sempre acabo encontrando frases que gosto. E dessa vez eu vou citar um pensamento da Lorena Queiroz, onde ela fala que sempre que vai à consulta com o médico, ela faz uma lista para não esquecer dos problemas. Mas chega na hora que até é engraçado. Mas quando ela vê o médico, ela esquece de tudo. Não é a paixão, não é o esquecimento, e sim é o déficit de atenção mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima página do Diário de Bordo. Beijos, tchau, tchau.